É uma honra estar esse primeiro simpósio de cirurgia pediátrica em cabeça e pescoço, tá certo? Na condição hoje de médico assistente no Hospital Infantil Albert Sabin, na equipe Dr. Albano, Dr. Ney e Dr. Mário Sérgio, certo? E participando com os colegas pediátricos, cirurgiões pediátricos e principalmente com as crianças, a quais a gente mais aprende a lidar com o valor da vida, tá certo? Hoje, um tema desafiador para qualquer profissional da área de saúde é reconhecer, entender sarcoma. Próximo. Próximo. Sarcomas. Os sarcomas, na definição, são tumores derivados do mesênquima e são de origem de células precursoras, tanto dos ossos como dos tecidos moles. Onde é que tem o mesênquima com osso e tecidos moles? Em todo o sítio e subsítio anatômico, certo? Corresponde a 1% de todas as neoplasias, isso na população geral, e nas crianças, 13% até a idade pediátrica dos 19 anos de idade. Corresponde ao segundo tumor sólido mais comum na idade pediátrica também. E são classificados de acordo com a origem. São tumores que podem ser originados dos ossos, representados pelo sarcoma de Ewing e o osteosarcoma, e os tecidos moles, representados pelos rabdomiossarcomas e os não rabdomiossarcomas. Ainda existe uma classificação de sarcomas induzidos pós-radioterapia. Só para se ter uma ideia que é um grupo heterogêneo, com cada tumor apresentando uma característica peculiar. Próximo. Osteosarcoma. É o tumor ósseo mais comum, exibe um certo grau de complexidade genética, e é essa complexidade genética que vai dar a entender o melhor tratamento hoje, que é a terapia-alvo, que todo ano tem um painel de estudos só para diferenciar qual o melhor tratamento para o sarcoma, tá certo? E é uma doença que existe quando, na suspeita, um rápido diagnóstico e um rápido tratamento, porque é uma doença tempo sensível. Uma criança pode apresentar até 25% de metástase já no diagnóstico do sarcoma. Próximo. E a principal localização dos osteosarcomas, podem se estender aqui no gráfico, que são dos esqueletos, tanto dos membros superiores e membro inferior. Pouco abarca a pelve, pouco pega a cabeça e pescoço, e quando pega a cabeça e pescoço, é mais comum na tábua óssea, da calota craniana, no seio maxilar e na mandíbula. Próximo. E o sarcoma de Ewing é um tumor misto, mas ele é representado pelo tumor ósseo, com componente de tecidos moles, cuja origem pode ser da crista neural e do mesênquima. Tá, ok? É o segundo tumor ósseo mais comum, e ele está representado, junto com o osteosarcoma, ele tem um grau de predileção, de crescimento, junto com o pico de incidência do crescimento também da criança. Primeira década de vida até a segunda década de vida. Tá certo? Próximo. E agora, falando um pouquinho dos sarcomas de tecidos moles, representado aqui pelo principal, o rabdomiossarcoma, que é o mais comum. O diagnóstico também se dá na primeira década de vida. Está associada a algumas síndromes em até 10% dos casos, como a Li-Fraumeni, a neurofibromatose ou a Beckwith-Wiedemann, tá certo? Nessas condições, qualquer uma que esteja também tem que se procurar rabdomiossarcoma. Os principais sítios acometidos, trato geniturinário e a cabeça e pescoço, ok? E os subtipos, para você ver que são um grupo heterogêneo de doença, e cada doença tem o seu subtipo. O embrionário, o alveolar, o pleomórfico, que é uma junção do embrionário e do alveolar, e o esclerosante. Cada um tem sua classificação e tem um perfil de tratamento adequado. Próximo. E em números, já que sarcomas podem ocorrer no corpo todo, os números ainda são mais raros. Então, é uma doença rara. Os sarcomas de partes moles, de acordo com grupos de estudos de oncologia pediátrica, correspondem a 3% dos cânceres pediátricos, 4,6 casos por 1.000 crianças, e somente nos Estados Unidos, 350 diagnósticos por ano. Isso nos Estados Unidos, onde existem grupos de tratamento só para determinada patologia. E os sarcomas ósseos, ainda nos Estados Unidos, 4,8 casos a cada 1.000 crianças. Próximo. E qual é a apresentação clínica de uma doença rara
cujo tratamento é difícil, mas eu devo suspeitar. É uma condição, sinal e sintoma comum numa apresentação atípica. É uma dor óssea, porém, que não melhora ao repouso, e principalmente nos ossos longos, como a gente viu na definição do diagrama de osteosarcoma. É uma tumoração que tem sinais flogísticos na cabeça, no pescoço, porém que não passa, não melhora. Qual é a mãe que não passa? Uma dipirona, um paracetamol, um predizinho, um anti-inflamatório, que melhore, mas logo depois essa doença se mostra. É uma febre. Qual a criança que não tem febre? Quando tem uma infecção de via aérea superior ou qualquer outra coisa, infecção do trato geniturinário. Pode estar presente. Inclusive, faz diagnóstico diferencial com osteomielite, por exemplo, infecção dentária, tá certo? É um cansaço que a criança passou a ter e que não tinha. É uma alteração da marcha, quando aí vai representar uma radiculopatia compressiva. É uma fratura óssea com facilidade que a criança passou a brincar e teve, mas é uma coisa suspeita, porque ela nunca teve isso. Tá ok? E outros sítios que a gente pode estar buscando, outros sintomas de acordo com a topografia anatômica que a criança vai estar acometida, tanto pelo sítio acometido como a presença de metástase. Próximo. Alguns casos no SEIME que a gente tem vislumbrado e que são desafiadores para todos nós. Criança pediátrica, tá ok? Menino veio com inflamação em dorso nasal. Só que quando a gente foi fazer essa possível drenagem, essa possível celulite, a gente viu que sangrou, a gente mandou para biópsia. Como não foi o primeiro tumor, foi o segundo tumor, foi o sarcoma de Ewing nessa criança. Logo depois a gente fez uma tomografia e vislumbrou isso aí. O tratamento dela, quimioterapia. Tá certo? Próximo. Mais uma criança que foi tratada de um rabdomiossarcoma em região de órbita esquerda, mas teve uma recidiva. A extensão da recidiva. Como é que a gente vai propor um tratamento cirúrgico sabendo que é um tumor recidivado, ou seja, já é agressivo, que não respondeu aos primeiros ciclos de quimioterapia, é um tumor que está no teto da órbita, que está próximo ao foice do cérebro, a dura mater já está olhando para a gente aí quando vai fazer essa ressecção. Então, é um componente, um grau de tratamento que a gente vai dar à criança, né? Mas sempre pensando na anatomia, no defeito estético e na melhor proposta cirúrgica possível. Ok? Próximo. Da mesma forma, essa criança procurou a gente com tumoração em região infraorbital, tá ok? Sendo tratada para celulite periorbitária, foi internada, não melhorou com uma medicação, com antibiótico. Algo certo não está errado, algo errado não está certo nessa história da criança, né? Então, quando a gente biopsiou, também foi inconclusivo, passou por várias mesas redondas, tá ok? E que a gente percebeu aqui, apesar da apresentação parecer muito com sarcoma, isso aqui foi um sarcoma indiferenciado, foi um sarcoma mieloide, uma apresentação indiferenciada de uma leucemia. Ok? Foi para tratamento também lá no CPC. Próximo. Aqui, criança também de 3 anos de idade, passou por várias mesas redondas também. Aqui foi um rabdomiossarcoma em região temporal à direita, pouco responsivo a 2 ciclos de quimioterapia. Tá, okay? E agora, o que fazer? Né? Foi dedicado à cirurgia, tá certo? Uma cirurgia crâniofacial para a criança, com a ressecção do tumor de região parietal à direita, com envolvimento do arco zigomático, da parótida e um esvaziamento cérvico-facial. Então, lá na segunda quadro está a peça cirúrgica, tá certo? Um envolvimento de todos os linfonodos com a parótida, com arco zigomático ipsilateral. Foi feita uma drenagem na região da temporal, à direita, e removido e feito a reconstrução com o retalho da própria criança. Próximo. O principal tumor de tecidos moles que afeta o trato geniturinário é a cabeça e pescoço. O rabdomiossarcoma em parede lateral de língua, evidenciado lá no CPC, é operado, refeito a própria reconstrução com a própria musculatura da língua. Então, são apresentações clínicas que muitas vezes são atípicas, mas o tratamento cirúrgico, nessas vezes, se impera. Próximo. Como diagnosticar?
o diagnóstico na suspeita é válido e a gente, na suspeita, vamos encaminhar para quem já atende, para quem já trata, para quem já reconhece os sinais. É uma cartinha para o CPC, Centro Pediátrico de Câncer no Peter Pan. Não é para o profissional de saúde na área básica estar atendendo e tentando tratar. É a gente enviar para quem mais conhece e para quem mais trata, porque é uma doença tempo sensível, é o que o doutor Mário Sérgio diz. Na suspeita, faça um encaminhamento, basta assinar, basta enviar para o CPC. Toda terça-feira, 13h, tem uma equipe de cirurgião, tem uma equipe de clínicos oncológicos, tem a equipe de pediatra. Se precisar atender pela emergência, a gente faz uma referência para a emergência já para fazer a biópsia, para estadiar, para começar o tratamento, porque é uma doença que carece cuidados, carece atenção e carece velocidade no seu tratamento. Quando a criança é referenciada ao CPC, vai ter uma anamnese, um exame físico direcionados, dirigidos para aquele sítio anatômico abordado, né, onde a criança tem mais o sinal e sintoma clínico, queixa mais comum, vai ter uma biópsia dirigida com a amostragem adequada. Não é raro, muitas vezes, a gente biopsiar e ter a necessidade de fazer uma nova biópsia. De tão incomum essa doença, a apresentação dessa doença, para poder uma amostra suficiente para o resultado. Exames complementares, tomografia, ressonância e PET-CT. Terça mesmo, vimos uma criança referenciada por um colega, cirurgião de cabeça e pescoço, internamos na terça, na quarta-feira biopsiamos e a criança já tinha tomografia. É isso que a gente quer fazer no CPC, é trazer o grau de cura na melhor proposta possível. E os marcadores imunistoquímicos, porque essas doenças elas vão ser diagnosticadas de acordo com o seu perfil de apresentação de receptores genéticos, bioquímicos e imunistoquímicos. Próximo. O tratamento. A criança vai ter um cuidado integral, desde o momento que ela vai ser referenciada ao CPC, desde o momento dos exames solicitados, no momento da cirurgia, no momento do tratamento, vai para a oncologia clínica. A gente espera o sonhado, a badalada do sininho, que vez ou outra a gente fica ouvindo lá no CPC, mas a criança, depois do tratamento, ela não vai de alta. Ela vai para um ambulatório chamado de curados. E na primeira suspeita, ela já retorna para a gente. Diagnóstico precoce. Isso é um cuidado integral. E a equipe multidisciplinar, pediatra, cirurgião de cabeça e pescoço, crânio-facial. Então, é uma equipe, o pessoal da otorrino, é uma equipe toda olhando para a criança. Tá certo? As modalidades de tratamento para os sarcomas, bem como a gente já viu, é uma terapia sistêmica, quimioterapia, de acordo com o ciclo adequado da doença, a cirurgia oncológica propriamente dita, e a radioterapia também se enquadra em alguns casos. E a gente tenta objetivar o tratamento da criança trazendo a melhor sobrevida possível, que é isso aqui, 60% a 70% em 5 anos. Por isso é uma doença que carece o cuidado, é a chamada doença tempo sensível. Pensou, diagnosticou, tratou. Próximo. E aqui são as duas referências que eu tenho para o embasamento da aula, tá certo? Que são os grupos de tratamento a problemas oncológicos na criança, tá ok? Que está acessível a todos que quiserem, na internet, tá bom? Pode conversar comigo para ter acesso a esses periódicos. Próximo. Próximo. E aqui eu finalizo a aula, nessa apresentação, tentei ser o mais sucinto possível. E uma vez eu cheguei para o colega, mestre, amigo, e perguntei como é fazer o trabalho de cabeça e pescoço, de cirurgião oncológico, cirurgião pediátrico. Não sei, como é atender uma criança? Aí simplesmente me respondeu com uma das belíssimas frases que ele tem, entre outras. Né? Atenda como criança. Né? Abra a boca, dá o estetoscópio, abraça, mas trate como adulto. Trate com seriedade. Tá certo? Muito obrigado. Bom dia.